Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de Formação Política e Cidadã, é o nosso 21º encontro. Hoje nós debateremos conservadorismo e política, né? Conservadorismo na política. E a aula será ministrada, né? O nosso facilitador de hoje é o parceiro Paulo Vicente Filho. Paulo é professor do Instituto Federal de Alagoas, professor de filosofia, e, para tanto, ele teve que fazer a graduação em filosofia e ele também possui mestrado em filosofia, ambos pela UFPE. Paulo é integrante do coletivo de humanidades do campus Santana do Ipanema, do IFAL, campus que idealizou, né, coletivo que idealizou, grupo que idealizou este curso pensado para fomentar a cidadania, estimular a reflexão sobre a política, para que a gente saia daqui, né, com a capacidade de atuação e de pensar sobre o mundo da política e sobre nós mesmos nesse contexto, com ainda mais competência, ainda melhores. Então, sem mais me adiantar, gostaria de agradecer a todo mundo que tem seguido, que está acompanhando, que está fazendo o curso junto com a gente, e a todos os parceiros, porque sem eles esse curso não alcançaria, né, o resultado que a gente está alcançando, né? Além de professores e integrantes do Campo Santana do Ipanema, nós temos integrantes de vários campos do IFAL e também da Universidade Federal de Alagoas. Então, sem mais me alongar, boa tarde a todas e a todos. Vamos junto, parceiro Paulo, agora é com você. Muito obrigado, professor Danilo, professor Estevam, que também estão com a gente, sempre dando aquela força. E pode tocar o barco, companheiro. Obrigado, João Levi. Pessoal, então, é um prazer estar com vocês. Espero que esteja dando para me ouvir bem, porque possivelmente pode ter algum momento em que vai ter algum defeitozinho na internet. Agora, não é basicamente pela internet, é mais por questões desse computador que eu estou, desse notebook. O meu, infelizmente, queimou, e aí ficou irrecuperável, um prejuízo arretado, e aí eu estou com um que ainda é o Windows 7 e tal, e está dando um conflitozinho aqui com o Wi-Fi que eu não estou conseguindo resolver há um tempão. Né? E aí, agradeço aí a presença de vocês, né, nessa sexta-feira. Também, Levi, eu queria falar sobre o meu interesse no tema, né? O porquê é que eu me interessei nesse tema de conservadorismo. Ora, eu lembro que a primeira coisa que me fez despertar para as humanidades, despertou o senso crítico, foi numa aula de história de um professor chamado Félix. Eu tinha 12 anos, era sétimo ano, que antigamente era a sexta série, e a maneira como ele abordava a história de uma forma crítica, ele era declaradamente marxista. Aquilo me encantou, né? Me encantou porque não era simplesmente uma abordagem narrativa da história, assim, tentando ser mais descritiva possível. Não era, ele acompanhava muito criticamente. Então, o meu interesse com política surgiu mais ou menos nessa época. E aí eu fui alimentando durante a adolescência esse interesse. Comecei a ler alguns autores marxistas, comecei a ler um pouquinho sobre Marx, não conseguia ler ainda sobre Marx, aí fui para o Manifesto do Partido Comunista, finalmente, e algumas outras obras. E até que eu decidi fazer filosofia. Né? Nesse ínterim que eu decidi fazer filosofia, foi curioso porque eu abandonei completamente o interesse por política. Abandonei completamente o interesse por política. Né? Aliás, minto eu comecei com Sartre, que é uma filosofia engajada, uma filosofia existencialista, uma filosofia de linha marxista, certo? Mas logo no segundo período eu fui para um filósofo que ele decididamente, nas suas obras, não estou falando da vida pessoal, na vida pessoal ele era nazista, que é o Martin Heidegger. Né? Que hoje tem talvez seja aí junto do Wittgenstein o maior pensador do século XX.
Somente ao final da graduação é que eu voltei a ter esse interesse por política. E aí coincide, ali mais ou menos em 2009, 2010, com uma espécie de, não posso dizer ascensão, mas uma abertura maior para se falar sobre o que viria a ser conservadorismo. Até porque desde eu muito pequerrucho, desde eu bem adolescente, por assim dizer, conservadorismo era um palavrão. Era uma palavra que, enfim, já estava. É como se a palavra cão mordesse. Vou até utilizar uma metáfora aí de um cara que eu vou falar mais lá na frente. A palavra cão não morde, né? Mas quando você falava de conservadorismo, era praticamente isso que eu sentia. Era um mordido, era algo muito ruim. Era a coisa mais abjeta, era a coisa mais vil que alguém poderia ser. Né? Era a própria identificação com o demônio. E eu fui amadurecendo a minha vida política, minha vida estudando política, sobre esse viés. Até que eu comecei a conhecer o. Alguém relatou que a internet está caindo, mas não é a minha, não, né? Você está conseguindo me ouvir bem. Tô te ouvindo, Paulo. Beleza, graças a Deus. Então, eu comecei a ler um pouquinho sobre conservadorismo, né? Fui levado a um autor que ele é extremamente controverso, um camarada que tem feito para muitos um desserviço, para outros tem sido guru intelectual, que é o Olavo de Carvalho. Foi o Olavo de Carvalho que me fez observar algumas formas de pensar de maneira diferente, que não estavam adequadas, alinhadas com aquilo que havia na academia. Né? Controvérsias à parte, eu realmente não sou muito chegado às suas posturas pessoais nas redes sociais, a maneira como ele tem se tornado, querido se tornar um guru, inclusive é extremamente contraditório com o próprio pensamento dele, a ideia dele querer formar uma casta, uma nova elite intelectual, é uma coisa meio absurda, né? Porque ele próprio é uma pessoa extremamente crítica de alguns regimes que tentaram modificar a sociedade de cima para baixo, a partir de uma espécie de elite iluminada, que iria trazer essa iluminação, essa luz às pessoas que se encontrariam em trevas. Né? Mas eu devo a ele esse mérito de ter me apresentado alguns autores, os quais eram extremamente desconsiderados pela academia, né? A academia fazia aquela carinha de nojo, né? Quando o termo conservadorismo ele foi quando ele era citado. E aí, quando eu saí do curso, comecei a ler um pouquinho e fui para o mestrado, né? E no mestrado eu lembro de estar lendo sobre eles, e o fato de estar lendo e estar comentando foi motivo de achincalhamento aqui na UFPE. Eu me encontro agora nesse exato momento em Pernambuco, em Paulista, né, cidade do Paulista mais especificamente, e assim, era motivo de me execrar, inclusive pessoas muito queridas minhas. Começaram, uns ficaram com raiva, outros faziam muita piada, né, porque eu estava me interessando pelo pensamento conservador, mas ainda sem me posicionar, dizendo, olha, eu estou interessado no pensamento, estou querendo saber qual é a do conservadorismo, né? E aí, a minha apresentação de hoje vai justamente versar um pouquinho sobre essa minha esse meu interesse de pensar um pouco, de ver um pouquinho diferente, de ver um pouquinho além daquilo que é colocado na academia. Né? Antes de qualquer coisa, eu já quero me colocar, que algumas pessoas me olhem tortuosamente, eu sou um interessado em algumas teorias políticas. Teoria política não é o meu tema de monografia, não é a minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei em metafísica, trabalhei em ontologia, certo? O conservadorismo tem sido um interesse de leitura, até porque para que eu possa criticar algo, para que eu possa ter propriedade para dizer isso presta, isso não presta, eu tenho que pelo menos minimamente ler, minimamente entender um pouco sobre. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação e vou fazer aquilo que o Levi falou.
ficar no Alt Tab. Só um momentinho. Deve estar aparecendo aí o slide. Ainda não. Apresentar agora uma janela. É isso, é pelo apresentar agora. O problema é que tá, o problema é que aqui tá, como é que eu posso dizer? Não tá aparecendo a guia do, agora apareceu, finalmente. Então, né? O que é conservadorismo? Esse rapaz que está aí na foto, ele é considerado o pai do conservadorismo moderno, né? E eu já vou começar a minha apresentação falando que o conservadorismo em si, como um conceito fixo, fechado, substantivo, existem conservadorismo no plural, diferentes expressões da ideologia no tempo no que as ideias conservadoras explicadas a revolucionários e a reacionários. Por sinal, eu recomendo bastante esse livro de forma introdutória para quem quer entender mais sobre o que é conservadorismo, né, e as suas ideias. Ele escreve muito bem. O livro é recheado de citações, ele é recheado de raciocínios e de sacadas, assim, de insights muito interessantes. Né? E aí eu convido para que vocês possam, caso interessem, dar uma olhada nesse livro, né? E, e nesse mesmo livro, ele, para introduzir o tema do conservadorismo, ele começa fazendo uma citação a Peter Fierreck, né? Que escreve uma espécie de história das ideias conservadoras, e que é Conservative Thinkers, né? From John Adams to Winston Churchill. E nesse livro ele fala sobre um rei, Sardem Piemontês, que falava Hottentot, Hottentot. E o que viria a ser Hottentot? Hottentot significa, nesse dialeto Sardem Piemontês, 88. E aí, 88 por quê? Porque seria o ano de 1788, que esse rei já meio amalucado estaria gritando, como se fosse uma espécie de ano até onde as coisas foram perfeitas. Porque em 1789, o que a gente tem? A Revolução Francesa. Né? E aí eu começo essa apresentação falando sobre isso. Por quê? Porque ela vai ter uma dupla função. Primeiramente, para a gente pontuar que o conservadorismo moderno ele nasce como uma reação à Revolução Francesa, certo? E também colocar que uma espécie de utopia, né? Ela não é critério único exclusivamente de revolucionários, certo? Ou da dita esquerda. O, o pensamento de uma utopia, o pensamento de uma espécie de local onde as coisas um dia foram ou serão perfeitas, não é privilégio de um lado, do polo do outro. Né? Então, por outro lado, a gente tem que também entender de onde é que vem esse termo conservadorismo. Certo? Esse termo conservadorismo ele só vai nascer em 1815, por apoiadores da recém-instaurada monarquia Bourbon na França, incluindo o autor e diplomata François Auguste René, vice-presidente de Chateaubriand. E aí,
em outro local, em 1830, na Inglaterra, o político e escritor John Wilson utilizou o termo para descrever o Partido Conservador Britânico, né, que é o Tory. E John C. Calhoun, que é um fervoroso defensor dos direitos dos estados nos Estados Unidos, né, adotou logo depois. Eu falei aí de conservador moderno, certo? Datando ele como uma reação que surge a partir da Revolução Francesa. Agora, por que eu estou falando de um conservadorismo moderno? Eu coloquei esses memes aí, não foi à toa, não. Eu coloquei esses memes aí para até fazer uma espécie de provocação, porque os ditos reacionários, ou os reacionários, por assim dizer, nos ditos não, os reacionários, eles conseguiram se apropriar muito bem de ferramentas contemporâneas, ferramentas digitais, para seduzir, né, pelo seu discurso. Incrivelmente, talvez uma outra parte aí da política tenha perdido o bonde da história quando não se atualizou e se distanciou um pouquinho daquilo que está acontecendo no presente. E aí foi uma coisa que essa direita que está aí no poder, essa direita que está aí apoiando esse poder, ela tem se utilizado muito bem, né? São as ferramentas digitais. Mas enfim, foi só uma provocaçãozinha. Se é um conservadorismo moderno, é porque existe um conservadorismo antigo? Sim. O pensador político, historiador do conservadorismo Anthony Quinton, ele disse que a gente pode remontar o conservadorismo desde Aristóteles, passando por São Tomás de Aquino, Hume, isso antes de chegar até Edmund Burke, né? E aí, eu coloquei até aqui, né, mais embaixo, em uma pergunta. A aurora da filosofia é conservadora? Porque o conservadorismo ele se expressa a partir de pensadores, certo? A partir de filósofos. Mas, enquanto Anthony Quinton ele vai remontar ali Aristóteles, eu posso remontar até bem antes de Aristóteles. Eu posso remontar a própria origem da filosofia em si, certo? Que ela é, aspas, conservadora. E por que ela é conservadora? Porque ela justamente nasce de uma espécie de pessimismo, frustração de pessoas que viam que revoluções após revoluções, mudanças de governo após mudanças de governo aconteciam e eles tipo não tinham ao que se apegar, não tinham chão a que dizer, poxa, eu vou viver a minha vida com esse tipo de crença, com esse sistema político, certo? E aí a filosofia grega ela nasce, pelo menos segundo John Burnett, a partir desse sentimento de pessimismo. Eu vou até ler aqui esse livro aqui, que é bem legal. Eu o utilizo para dar aulas de filosofia. E aí ele diz o seguinte, né? Os jônicos, como podemos ver por sua literatura, impressionavam-se profundamente com a transitoriedade das coisas. Há um pessimismo fundamental em sua perspectiva da vida. O ciclo de crescimento e declínio é um fenômeno muito mais marcante nas terras egeias do que no norte e assume ainda mais claramente a forma de uma guerra de contrários entre o quente e o frio, o úmido e o seco. Mas isso não era suficiente. Os primeiros cosmólogos não podiam se contentar em ver o mundo como uma perpétua disputa de contrários, ou seja, uma coisa se torna seu contrário, uma coisa agora, depois ela torna-se outra. Eles sentiam que estes deviam ter, de algum modo, uma base comum, da qual provinham e da qual tinham de retornar. Estavam à procura de algo mais primordial que os contrários, algo que persiste através das mudanças e que só deixasse de existir de uma forma para ressurgir em outra. Esse é o verdadeiro significado da filosofia jônica. É interessante que aí quem já tem uma familiaridade com a filosofia sabe do que eu estou falando. Caso contrário, a filosofia ela nasce tentando entender o que é que, apesar da mudança, permanece. A mudança ela vai ser entendida como aparência, certo? Ou seja, eles vão entender, vão fazer uma espécie de aposta na ideia que o que muda é somente aparência, mas na essência as coisas permanecem as mesmas. Tanto aqui para trás de Mileto, por exemplo, toda essa multiplicidade de coisas que a gente vê no mundo, ela na verdade é uma aparência, porque fundamentalmente ela é água. Veja, para a gente é um pensamento absurdo hoje em dia
Mas para a época foi uma aposta que a razão fez. E que aposta foi essa? Foi uma aposta de que nós poderíamos, a partir da razão, prescindindo de Deus e da religião, explicar os fenômenos da natureza, explicar as mudanças que aconteceram na natureza. Lembrando que, para esses gregos também, essa mudança que acontece no mundo, não é somente a mudança no mundo físico, mas é também nos governos, nas próprias pessoas. Certo? Então, dessa maneira, eu posso dizer sim que como é que eu posso dizer? Que a filosofia ela nasce como uma espécie de conservadorismo, querendo conservar algo, querendo algo que esteja para além da mudança, para além da revolução. Né? O ser é enquanto não ser não é. Parmênides de Eleia. Perfeito. E você foi interessante o que você falou sobre Parmênides, porque Parmênides ele foi extremamente radical no seu pensamento em relação ao que é verdadeiro e o que é falso. O que é verdadeiro é aquele que permanece. Qualquer coisa que muda é falsa. Então a gente deve perseguir a verdade e descartar a falsidade, logo a gente deve se apegar àquilo que permanece, não àquilo que muda. Tá? A gente vai ver esse pensamento também ali, lá mais para frente, em Platão, certo? A gente vai ver também mutatis mutandis em Aristóteles, e isso vai nortear em muito a história da filosofia. Certo? A gente chega no século XX, a gente chega no século XXI, a gente ainda está discutindo os gregos antigos, inclusive coisas que Parmênides colocava ali. Né? Então, Maria Helena, foi até bom ter lembrado disso. Né? Então, sem mais delongas, agora a gente, já que eu expliquei o que seria uma espécie de conservadorismo antigo, vou passar para o conservadorismo moderno, certo? E aí ele tem uma data de fundação, um local de fundação, aliás, certo? Um pensador de fundação que é o Edmund Burke, pensador irlandês, ele acabou falecendo lá na Inglaterra, certo? E o Burke ele era advogado, teórico político, filósofo e membro do parlamento londrino pelos Whigs. O Whigs seria uma espécie de partido liberal lá, né? Contraposição aos Tory, que eram os conservadores, certo? E aí é interessante, né, notar que o Edmund Burke ele não era do partido dito conservador, ele era do partido liberal, um partido que inclusive gostava da ideia da mudança e não da ideia de permanência, né? Inclusive quando Edmund Burke, que foi um crítico ferrenho ao processo revolucionário, né? Podemos dizer que ele até previu todo o horror revolucionário que iria acontecer. As pessoas do seu partido ficaram chateadas com ele porque disseram, mas você está apoiando quem, cara, no final das contas? Uma revolução na França seria excelente para o nosso pensamento, para o nosso partido, porque a gente, inclusive, iria importá-la para cá. Né? E aí é uma surpresa muito grande para muita gente que ele tenha optado por criticar a Revolução Francesa e ficar desse momento filosoficamente mais do lado dos ditos liberais, certo? E aí, por que é que Edmund Burke é considerado o pai do conservadorismo moderno? Aqui do lado, né, do lado direito, tem aí do primeiro livro, né, que são as reflexões sobre a Revolução na França, em França. Ele é um pensador muito sistemático, ele não é um pensador que tem começo, meio e fim, ele não é feito Aristóteles, por exemplo, que é bem sistemáticozinho. Feito um Kant, feito nos Escotos ou um Santo Tomás de Aquino. Tá? Ele é rapisódico assim, né? Ele não tem essa veia sistemática. E aí são cartas que ele escreve, colocando as suas opiniões em relação ao processo revolucionário que estava se instaurando na França. E aí, uma das coisas que, inclusive, vai criar uma espécie de linha hereditária, uma árvore, a gente pode situar essa árvore genealógica aí do conservadorismo moderno em Burke, e a gente vai conseguir entender como é que os outros que vêm após ele são descendentes diretos do burkeano. Primeiramente, por causa de uma crítica ao iluminismo. E como assim crítica ao iluminismo? Não é que o Burke ele seja um cara avesso à razão, mas ele era avesso ao racionalismo. E por que é que ele era avesso ao racionalismo?
ele era muito, mas muito, 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 muito descrente, muito descrente, na capacidade humana de, a partir de ideias racionais, um sistema racional criado, pensando de forma política, pudesse ser implantado na realidade. O racionalismo, se a gente bem se lembra, é uma corrente, uma doutrina, eu não posso chamar de doutrina filosófica, mas eu posso dizer que é um período dentro da história da filosofia onde havia uma confiança cega na razão. Se lá em Platão e Aristóteles havia uma confiança muito grande em relação ao homem ser feliz e realizar a partir da razão, e essa razão o adequando às leis, às normas da cidade, né, o adequando politicamente, se na Idade Média, se na Idade Média a gente vai ter aí um ideal de felicidade e de realização humana do homem em religação com Deus, a gente vai ter, no declínio da Idade Média, uma espécie é como se a história é como se a Idade Média prometesse um banquete em que sentido? Prometesse que as pessoas iriam se fartar de plenitude a partir da religação com Deus. Essas mesmas pessoas se sentiram famintas e foram matar a fome e justamente essa confiança cega nessa fé na razão, ela vai ser muito criticada por Edmund Burke. E ela vai ser muito criticada por Edmund Burke porque ele vai dizer, olha, eu sou completamente cético, e o ceticismo é uma característica fundamental na conservador. E por quê? Porque, pessoal, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, certo? O ser humano, a razão dele não é uma reta razão perfeita ao ponto da gente conseguir pensar um modelo ideal de sociedade e esse modelo ideal de sociedade conseguir ser implantado de cima para baixo, certo? A crítica ao racionalismo é de dizer o seguinte, ora, é como se o filósofo, arrogante enquanto ele achasse que pudesse descobrir o que cada homem quer a partir de uma espécie de natureza humana. Ele vai conceitar, olha, o homem é um ser tal, que, sei lá, o Hobbes ele vai definir de um jeito, Rousseau vai definir do outro, o homem enquanto o que ele é. E se eu defino o homem no que ele é, eu também consigo definir a sua finalidade, para que ele existe como adequá-lo ao mundo. Aí, como eu defino uma cadeira, o objeto serve para sentar. Eu já estou na definição colocando a sua utilidade. E aí, a pretensão do racionalismo era dar uma definição tales quais ao homem, tá? Uma definição como se dá uma definição a um objeto, e a partir de então conseguisse encontrar a sua utilidade e a sua finalidade no mundo. E aí o Burke é completamente crítico a isso. E ele é crítico a isso por quê? Porque não toca os seres humanos de forma geral quando você abstratamente tenta criar um governo, como é que eu posso dizer? Não sei se todo mundo aqui vai me entender. Caso não entenda, eu posso explicar melhor. Mas o pessoal está muito rápido eu falando. Vou desligar aqui o meu vídeo. Ok, ok. Então, é como se eu inventasse de dizer, olha, eu vou criar um governo perfeito, onde todas as pessoas vão ter que obedecer aquele governo perfeito, simplesmente porque ele é perfeito, e eu vou estar contemplando a necessidade de todos. E aí ele é completamente crítico a isso. Primeiramente, por quê? Porque os seres humanos eles são mutáveis, as vontades elas são certo? Os seres humanos têm determinados costumes, têm determinada tradição que, na medida em que eu, arrogantemente, acho que vou racionalmente criar um modelo de governo, eu vou estar desrespeitando e violentando completamente aquela tradição, certo? E aí, isso Burke previa e deu no que deu, né, na Revolução Francesa, uma violência sem tamanho e sem limite. Ela buscando igualdade, fraternidade,
e liberdade, ela acabou agrilhoando muito pensamento crítico, acabou nivelando todo mundo por baixo, capaz de conseguir aquilo que ela havia prometido. Pelo contrário, né? A Revolução Francesa, ela de fato, ela trouxe muita violência, ela trouxe desrespeito daquilo que a gente chama de direitos humanos, desrespeito às liberdades, recriou desigualdades, né? E não teve muito de fraternidade, não. Isso aí, segundo Burke, né? Isso ele já falava antes da Revolução Francesa acontecer. É até incrível como ele conseguiu ser bem exato, né? É, ele conseguiu ser bem exato nas suas críticas, não é? E aí, esse ceticismo na capacidade do homem de pensar modelos ideais de governo, essa descrença na razão. E é interessante a gente lembrar que Hume, que antecede aí um pouco o Burke, ele também era extremamente crítico ao poder do ser humano de conhecer efetivamente as coisas, de poder produzir modelos ideais de governo. Ah, e aí, a gente pode passar para algumas características que vão do pensamento conservador, certo? A partir daquilo que foi legado por Burke, né? Ser conservador não ter uma linha ideológica rígida, fixa, a lá o marxismo, certo? O conservadorismo, ele está muito mais ligado a uma espécie de disposição. E como assim? Que disposição é essa, Paulo? É uma disposição afetiva, uma disposição na medida em que você um tanto quanto cético em relação a mudanças que vêm te colocar aí de supetão. Vamos dizer, de repente alguém promete que o Brasil vai ser grande novamente. Alguém chega e diz: Ah, Paulo, bom foi em 1964, cara. Aquilo foi uma revolução, cara. O que aconteceu em Cuba não foi revolução, certo? Um conservador de verdade, ele vai dizer: Meu irmão, é meio complicado, né, velho? Primeiro que nunca houve perfeição. Em todas as épocas a gente teve problemas. Em todas as épocas a gente teve que lidar com pessoas que eram marginalizadas, com pessoas que sofriam de diversos tipos de mazelas e não eram contempladas politicamente, certo? Então, essa disposição do conservador é a disposição do ceticismo, né? É de desconfiar de paraísos, né? Vamos dizer, é como se, falando isso, eu estou falando diretamente do reacionário. O reacionário, nesse contexto, ele é diferente do conservador por conta disso. Porque enquanto o conservador ele é um cara cético, o reacionário ele é um cara que tipo acredita que lá atrás, que há muitos séculos, é, há muitos séculos não, né? Há quantos anos atrás? 56 anos, né? Da ditadura militar. Houve um momento assim glorioso no Brasil. Ali começou o que era realmente bom, o que era certo, o que era correto e que o negócio era uma maravilha. Quem não gostava disso é porque era marginal, é porque era tudo que não prestava, certo? Isso não é conservadorismo. Até porque é, Edmund Burke, ele, por exemplo, ele admitia mudanças. Ele dizia, olha, a Revolução Francesa, isso já em outra obra, não, isso foi nas reflexões. Ele disse, olha, a Revolução Francesa, ela talvez traga aí coisas que vieram para ficar. Os ideais da Revolução Francesa, eles para ficar. Ele admite a mudança. Ele admite que a história ela não é estanque. Ele admite que a história ela passa por uma evolução. Não revolução. Evolução. É... E aí é interessante que esse foi Michael Oakeshott, né? On Being Conservative, e ele fala bem sobre essa disposição conservadora, essa disposição em ser cético com promessas de sociedades perfeitas. Basta a gente lembrar Hitler na Alemanha nazista, antes da Alemanha nazista, com que é que ele se impressiona? Segundo aquele documentário, agora esqueci o nome do documentário, que era Arquitetura da Destruição.
diz que Hitler se impressionou com uma ópera de Richard Wagner, Rienzi, onde ele, que era um romano medieval, tinha sido traído por uma classe de pessoas corruptas e etc. Ele que queria restaurar a glória da Roma antiga e etc. E era traído por uma classe de pessoas que não tinham compromisso nenhum com o bem, com um verdadeiro progresso. Tá? E aí progresso não entendido como um progressista, mas sim como a sociedade deveria evoluir na cabeça de um reacionário. Tá? Nesse contexto, é interessante colocar que Hitler ele não era de jeito nenhum conservador, ele era reacionário. Ele era reacionário por quê? Claro, o que Hitler queria? Ele falava de um Reich de 1000 anos, só que o Império Romano Germânico, né? Ele queria restaurar a glória dos tempos de Roma e Grécia. Né? Aquilo é que era bom, aquilo é que era uma época massa, uma época de ouro. Tu é louco? Nada mais interessante do que a gente trazer aqui de lá para cá. Fez uma promessa, né, para muitas pessoas desesperadas na época na Alemanha, outras ruins mesmo, que adoraram tudo aquilo que aconteceu, outras pessoas que se deixaram ser levadas pela corrente, mas da corrente da história, mas que mesmo assim merecem ser criticadas, certo? Mas enfim, o caba era reacionário. Hitler não foi conservador. Pelo amor de Deus, quando alguém disser que Hitler foi conservador, é interessante que se tem aí que se leia Burke, que se leia Michael Oakeshott, que se leia o Russell Kirk, que se leia o Roger Scruton, certo? Para a gente ver aí a diferença entre uma coisa e outra, certo? Ainda na pegada de Oakeshott aqui, nas características do conservador, tende a usufruir o que está à mão, justamente por não ser algo hipotético, prometido. O conservador, muitas vezes, eu acho que sim. O Oakeshott ele fala sobre isso, exatamente. Ele diz que o conservador ele prefere o mal que ele conhece ao mal que ele desconhece, certo? É como se esse mal que está aqui que eu conheço, eu sei exatamente por que ele é mal e como mudá-lo pontualmente, pontualmente. E não uma promessa que às vezes está descolada da realidade. Uma das críticas maiores do conservadorismo, dos conservadores, para os processos revolucionários, é que as mudanças prometidas por ele são muito descoladas da realidade, certo? E aí vai entrar comunismo, que depende de uma ideia, não, a história evolui de tal forma. Marx vai dizer, baseando pela Inglaterra, inclusive, vai dizer que lá eles estavam economicamente mais desenvolvidos, historicamente, e a Alemanha ainda estava atrasada. Marx acreditava que a história ela tinha uma finalidade, ela ia chegar a uma espécie de realização, e a revolução era somente aparecer esse sistema. Tá? Já o conservador vai dizer, não, 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 não. Esse tipo de pressa aí ela vai gerar terror, somente porque você está enxergando a história da humanidade como algo metafísico, como algo que está para além das percepções sensíveis, né? E o conservador não. O conservador ele é alguém que está muito ligado ao que está acontecendo, é muito ligado ao presente. Ele não vai ser alguém que vai se ligar ao passado, querendo voltar para ele como reacionário, e também não vai ser um revolucionário que vai querer catapultar a gente do presente para um futuro de maneira muito rápida, porque isso vai gerar muita violência, porque as pessoas estão acostumadas com a sua tradição. A tradição é o que dá, que faz as pessoas se reconhecerem entre si, é o que faz, por exemplo, eu conversar com vocês e vocês entenderem os problemas que eu estou aqui relatando sobre por exemplo, que eu estou relatando, não, que eu vou relatar mais lá na frente, problemas sociais. A gente tem uma cultura muito parecida, e aí modificar isso é tirar o chão da gente, né? É tirar existencialmente aquilo que nos faz reconhecermos como nordestinos, como brasileiros, e aí os conservadores perceberam que era justamente isso que a Revolução Francesa ela tentava fazer. Ela queria acabar com a religião, ela basicamente é antirreligiosa, né? Na verdade, ela substitui uma religião, que é o cristianismo, pela religião de uma espécie de razão, né? Revolucionária. É... Ah, enfim. Então, se ele tende a usufruir o que está à mão, é entender que, poxa, o que é que eu tenho aqui que eu posso gozar e que eu posso permanecer com ele, conservar, certo? Claro, o conservador ele não é mobilista não, como a gente vai falar, mas por outro lado,
a gente tem que ver muito bem aquilo que a gente vai modificar, para de repente a gente não mexer com coisas que estão boas para uma grande parte da população, certo? Tirar delas e jogá-las diretamente na miséria e na pobreza, como, segundo muitos pensadores conservadores, aconteceu em Cuba, aconteceu na União Soviética, certo? Vamos lá. Outra coisa, acho que já falei, né? Ceticismo em relação à fé, o culto ao progresso. Falei mais ou menos. O progresso desmedido, desmesurado, ele é visto como, assim, meio ressabiado pelo conservador, certo? Vamos dizer. Enquanto para um liberal, quanto mais a liberdade ela progride, você tem um progresso na liberdade, melhor, tá? Para um socialista, por assim dizer, vamos falar, democracia. Quanto mais democracia, melhor. O conservador, ele vai dizer, ó, rapaz, talvez não. Talvez não. Até porque liberdade é liberdade para alguma coisa. Eu não posso falar liberdade sem ausência de uma estrutura reguladora, porque senão vira anarquia. Então, se torna algo que é danoso, inclusive, para a sociedade, para a população. Tá? E aí vai ter um termo decadência, que vai ser utilizado sim pelos conservadores. E essa decadência justamente está aí porque as pessoas têm um afã tão grande de querer o progresso que às vezes simplesmente querem sair daquele estágio histórico e ir para outro e não tem nada para colocar no lugar. Eu vou dar um exemplo. Tem Roger Scruton, se vocês quiserem depois eu posso enviar essas referências para vocês. Tem Why Beauty Matters, né? Por que a beleza importa? E aí ele fala de Marcel Duchamp, ele fala da arte mais presente, que foi uma arte que quis revolucionar, mas não colocou nada no lugar. Simplesmente por uma espécie de ansiedade para ver as coisas mudando, para ver as coisas diferentes. O conservador ele vai, cara, tipo, se você não tem nada para colocar no lugar, nada mais interessante, mas pelo menos não reduza, não a faça decair, porque aí você vai jogar a população no vazio, você vai jogar as pessoas no vazio. Certo? Isso ele fala em relação à arte, mas isso também é uma postura dele em relação à política, né? E a sociedade e a moral em si. Crítica ao racionalismo, já falei, né? É interessante até lembrar que o Gianni Vattimo, eu acho que é no fim da modernidade, o livro, quando ele fala que, inclusive, as duas grandes guerras mundiais e os totalitarismos, eles são herdeiros diretos do racionalismo. São herdeiros diretos de ideologias muito racionais, muito bonitinhas na sua lógica, muito bonitinha mesmo na sua lógica, mas que não se conseguia aplicar na realidade sem violência, sem forçar a realidade a se comportar segundo a ideologia, certo? E nunca deu certo. No máximo, conseguiram silenciar as diferenças, conseguiram silenciar a liberdade e silenciar a discordância, tá? O conservador também, ele tem em grande consideração a mutabilidade dos desejos humanos. O conservador entende que algo pode ser, uma decisão política, por exemplo, pode ser interessante para a cidade do Paulista e pode ser interessante para a cidade de Santana de Ipanema, porque as pessoas estão em sintonias diferentes, certo? E o conservador, ele é bem atento a essas coisas, ele é bem atento ao que a regionalidade, a localidade, aquilo que é o desejo do ser humano. Né? Inclusive, Burke ele tem uma frase que ele diz o seguinte: olha, dê à população aquilo que ela quer, não o que você acha que ela quer. Ou seja, desça do pedestal, porque você não é a pessoa que sabe o que as pessoas querem, elas é que sabem o que elas querem. É muita arrogância da minha parte dizer, olha, a população não sabe o que ela quer. Para Burke dizer, olha, bicho, isso é muita arrogância, você não está no lugar do outro, você não tem como é que eu posso dizer? Essa bola de cristal, você não tem essa onipotência, certo? Desça do pedestal aí, e você não tem essa capacidade não, de dizer o que é bom para os outros não. As pessoas aqui devem dizer. E o governo, ele deve se moldar a justamente essa mutabilidade dos desejos humanos, àquilo que as pessoas querem, e não o contrário. É assim que você vai promover justiça social. É assim que você vai promover uma reforma consciente, né? Não uma revolução, reforma. É interessante, né? E ao invés de revolução, o conservador ele fala de reforma. Isso eu vou falar mais para frente. O conservadorismo ele é uma espécie de epistemologia,
Como assim? É... Como assim? É uma epistemologia. É uma epistemologia na medida em que é, é uma forma do pensador conservador entender quais são os limites da razão humana. Quais são as condições de possibilidade que a razão humana tem de operar em realidade, em pensar política, em pensar moral, certo? Então, muitas vezes é mais interessante você respeitar a tradição, isso é muito caro para o conservador, né? Respeitar a tradição, entender que se algo permanece ali a despeito da mudança, se algo permanece ali a despeito da mudança, é porque ali deve ter alguma coisa de interessante para a gente aprender com ela, né? E aí vamos baixar a bola um pouquinho e entender o porquê aquilo não teima em permanecer e se a gente tem capacidade de modificar aquilo. Porque se a gente não tem nada para colocar no lugar de mais interessante, a gente vai piorar uma situação e é como se a situação não tivesse tão boa, ela piorasse, né? O conservador ele também defende instituições de forma geral. Por quê? Porque as instituições elas passaram pela prova do tempo, né? É interessante notar que o conservador ele vai lidar muito com a ideia o conservador ele vai lidar muito com a ideia da prova do tempo. Se aquilo passou pelo crivo do tempo, significa que existe algo ali que é interessante e que funciona. Ou seja, funciona, né? Pode não ser o modelo mais bonito, pode não ser a coisa mais legal do mundo, mais romântica, mas funciona. Tá certo? E nesse contexto, mais uma vez fica aí o caráter anti-utópico, porque ele não tem essas alegrias todas em relação à utopia, ele é muito cético, ele é até um pessimista em certo sentido, posso dizer. É, é, e, ao mesmo tempo, é, ele crê que as mudanças que aconteçam elas devem ser muito pontuais, né? Para a gente não atrapalhar algo que está ali evoluindo meio que naturalmente. Sim, existe uma concepção dentro dos pensadores conservadores de que a sociedade ela evolui. Só que a gente não precisa estar forçando isso, não. Ou menos não forçar tanto, né? Em forma de revolução. Valorização da antiguidade e duração é justamente isso, né? O tempo que a coisa dura, a tempo que ela antiga ainda permanece, é muito cara ao conservador. É como se o tempo, por espécie de tentativa de acerto e erro, visse que aquilo que ficou acertado, aquilo que é certo, não precisa ser mudado, certo? Quem resiste ao tempo, e de uma certa maneira, contempla uma ampla maioria da população. Olha, e aqui, ser uma filosofia da reação. Isso dá muito problema. Isso dá muito problema. Muito, 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 muito problema. É... É, é, por quê? Porque quando eu falo de uma filosofia da reação, eu vou dizer, mas ao que reage o conservador? Como assim? E aí a gente vai dizer, eita, o conservador é reacionário, porque ele reage. Calma lá, certo? O conservador, ele reage à ideia de que o ser humano é capaz de proporcionar um perfeito modelo político a partir da abstração e, portanto, deve ser mais cauteloso em embarcar no ideal de política, que pode muito mais que ajudar, destruir, inclusive, o que já há de bom, que já foi conquistado, e que deve ser estendido e não destruído. É uma outra coisa que é muito importante da gente entender no pensamento conservador, e aí eu vou até abrir um parêntese aqui. Se vocês lerem Russell Kirk, Roger Scruton, Michael Oakeshott, Anthony Quinton, Huntington, vocês vão perceber que eles parecem estar falando basicamente a mesma coisa, certo? Inclusive, eles vão partir desses mesmos pressupostos que eu estou falando e as obras às vezes diferem de como eles pensam o mundo e as mudanças no mundo a partir desses princípios conservadores, né? Mas é comum a eles pensar que, tipo, ora, eu não tenho que acabar com privilégios, eu devo estender privilégios. É diferente, certo? E aí, para a gente, inclusive, eu até troquei a ordem do slide, mas e aí, para citar aqui Dostoiévski, que eu gosto bastante, ele coloca que o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata
que é capaz de fazer isso de cego e surdo, ou seja, negar a evidência dos sentidos somente para justificar a sua lógica. Né? E isso é uma crítica muito grande que os conservadores fazem aos reacionários e revolucionários, que é justamente dessa mesma classe de pessoas, em nome da razão, fazer qualquer coisa, em nome daquilo que é racional. Se é racional, é bom, em outras palavras. Eu vou até aqui ler uma parte do o que é conservadorismo do Scruton, onde ele fala: a grande vantagem intelectual do socialismo é óbvia. Com a sua habilidade de associar-se a ideias que todos podem reconhecer, o socialismo tem sido capaz de perpetuar a crença em sua pureza moral, apesar de crimes e mais crimes cometidos em seu nome. Que uma revolução socialista possa custar milhões de vidas, que ela possa envolver assassinato proposital de uma classe inteira, a destruição de uma cultura, a eliminação do ensino e a profanação da arte, nada disso deixará o menor estigma nas doutrinas com as quais ela glorifica as suas ações ou nas pessoas que participam delas. Ou seja, é, o conservador ele é muito atento a essa questão da intelectualidade. Não é que o conservadorismo seja antirracional, não, viu, pessoal? Não é isso, não. Né? O conservadorismo ele não é uma ideologia racionalista, mas é crítica em relação à razão. É crítica em relação a modelos muito bonitinhos que parecem funcionar muito bem no papel. Para o intelectual de gabinete, é muito fácil. Para o intelectual de gabinete, é, é muito interessante. O intelectual do gabinete ele está pensando como deve funcionar a sociedade, pensando como deve, como é que as coisas devem ser, e ao mesmo tempo ele está desligado dessa mesma realidade. É uma crítica que se faz muito recorrentemente a Marx, né? Que ele ficou muito preso e aí eu acho Marx não nego que eu acho ele um pensador fenomenal, eu acho que as críticas dele são fenomenais, né? Mas na hora de colocá-las em prática, a gente viu aí desgraças mais desgraças acontecerem no mundo, né? E com isso não quer dizer que você tem que demonizar Marx, não. De forma nenhuma, tem que lê-lo e tem que pegar o que há de interessante nele. As críticas em relação ao capitalismo. Né? Em alguns momentos, estão aí diante do crivo do tempo. Ele cita, inclusive, as políticas de Israel, né? Foi um político britânico do século XIX, em que ele estendeu a possibilidade de voto, permitiu sindicatos e tornou legítimo, legal, o direito de greve na Inglaterra. E ele era conservador. Né? Só para terminar aqui, ó, ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, aquilo que é muito bonito na razão. O testado ao nunca testado. O fato ao mistério. A gente não sabe se vai dar certo. O atual ao possível. O limitado ao ilimitado. O próximo ao distante. O suficiente ao abundante. O conveniente ao perfeito. O riso presente à felicidade utópica. Né? Isso é Michael Quixote no ambiente conservativo. Certo? E aí você pode perguntar, poxa, se ele é tão antirrevolucionário assim, o conservador é imobilista? É como se tivesse tudo bem? É como se tivesse tudo legal, que a gente não precisa mudar nada? Não. Não, 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 não. De jeito nenhum. Tem que se mudar sim, certo? Mas a partir de reforma. Então, o conservador é um reformista. Entende que a reforma não exclui a tradição. Antes, a pressupõe, já que é do povo com suas crenças, costumes e hábitos que nos fornecem meio de condução da política. Ora, eu mudo a partir de uma situação presente. Eu mudo porque existe um problema pontual no presente que precisa ser modificado. Que precisa ser modificado. E eu vou me atrever a dizer, questão da família. Aquilo que a gente chama de família. Certo?
muitos reacionários dizem, poxa, o padrão de família é homem, mulher, filhos. Né? Tem muita gente que diz isso. A gente viu o que está acontecendo aí. Vamos se conectar com o que está acontecendo agora, já que o conservador fala muito presente. A campanha da Natura e Tammy Gretchen, né? A gente viu uma enxurrada de críticas que foi. Então, nós entendemos que nós precisamos... O conceito de família é um conceito bom, né, de forma geral, porque é ele que transmite a tradição, ele que transmite a cultura. É a família que transmite a tradição, é a família que transmite a cultura. É a família que preserva a identidade de uma nação. Então, a gente não tem que destruir isso, é preservar isso que é bom. Agora, não significa que não precisa de reformas no conceito. Não significa que a gente tem que parar aí e dizer, não, é só isso e acabou. Não tem que é o casal é, heterossexual e aí a heteronormatividade ela tem que permanecer, existir da forma que... Não, não, isso aí não é interessante a gente pensar que o conservador, pelo menos das leituras que tenham sido feitas por minha pessoa, por Paulo Vicente, seria nesse contexto muito mais interessante a gente ampliar, ou seja, estender esses ganhos e esses aspas, eu estou colocando, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo um símbolo com a mão aqui de aspas, privilégios, certo? E aí, como reformar? Levar em conta a natureza humana. Também está aí as piadas. E por que está as piadas a natureza humana? Porque o conservador ele entende que a natureza humana não é essa natureza pensada por Marx, né? Não é essa natureza pensada pelos racionalistas, mas sim por comportamentos humanos que teimam historicamente a acontecer. Ora, eu posso dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo. É normal que todo ser humano ele tenha raiva da injustiça. Desconheço muito dos pessoas que eu pelo menos desconheço, pessoas que vão dizer, olha, a injustiça é uma coisa massa, é uma coisa legal. Não é? Mas preservação da vida. Ora, a gente, na história da humanidade, salvo casos específicos, as pessoas querem preservar a vida, querem preservar seu bem-estar. Então, o conservador, quando fala de natureza humana, ele está falando sobre aquilo que é natural ao ser humano admitir, querer, certo? E permanecer com aquilo. Bem-estar. Então, nesse contexto, o estado de bem-estar social, pelo viés conservador, é uma coisa muito interessante, pô. É uma coisa muito interessante, porque vai estender bens, certo? E que, na verdade, vai estar contemplando as pessoas, vai estar acalmando os ânimos. Inclusive, eu acho que é David Willett que fala que a revolução ela não chega na Inglaterra justamente pela capacidade conservadora de responder imediatamente a problemas pontuais. E aí o Burke ele dá um exemplo da Revolução Gloriosa que acontece na Inglaterra, né? Quando o James II, ele é deposto e entra no lugar dele o Guilherme de Orange. Né? E aí ele fala, olha, revolução, entre aspas, interessante é essa, porque nem revolução ela existiu para impedir uma revolução. Porque o James II, ele estava, inclusive, querendo modificar a Constituição. Ele estava querendo modificar algo que era que era um tesouro para os ingleses. E aí a deposição dele, na verdade, foi uma espécie de mudança que aconteceu para que as coisas permanecessem. Ou seja, foi uma mudança para que as coisas permanecessem. Certo? Outra coisa, entender que a inovação deve partir de uma ação concreta, não de um desejo abstrato. E aí eu coloquei aqui a ação concreta, mas eu posso colocar aqui de uma necessidade concreta. Não deve ser um desejo abstrato que guia aí o, o desejo de ação do conservador. Mas é entender, bicho, o que a gente está precisando. Eu coloquei agora a gente ampliar esse conceito de família, por exemplo. Lembrando, pessoal, existem conservadores ateus. Por isso que eu coloquei lá no começo que não existe um conservadorismo. Certo? E como falei, o conservador é uma postura. Né?
é um modo de agir no mundo. Outra coisa, e aí essa inovação, essa mudança, ela deve ser uma resposta a um defeito claro e preciso, limitada a tal parte defeituosa. É por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar em reforma e mudança, não é? Para não atingir coisas que possivelmente possam estar dando certo. E saber igualmente o que não reformar. Eu acho que principalmente isso. Saber o que não reformar. Eu não preciso acabar com o conceito de família. Eu não preciso acabar com o conceito de Estado. Eu não preciso acabar com o conceito de educação para mudar alguma coisa que está errada na educação. Que é um problema que a gente passa muito grandemente nesse país. Não é? Alguém chega assim e critica os erros que acontecem dentro dos institutos e universidades federais. Fecha esse negócio, privatiza, porque é a solução. Veja a radicalidade. Não, minha gente. A educação pública, ela é um bem que deve ser estendido. E quando você tem esse tipo de pensamento, você está muito alinhado ao conservadorismo. Porque é algo que a gente deve conservar e melhorar. Reformar e melhorar e atingir um maior número de pessoas, porque a gente já viu, pelos testes do tempo, que para uma gama muito grande da população, a educação é uma chance de ascensão social, de reconhecimento de si, de autoestima, de autoconhecimento, né? Então, não precisa, é terrível, né? E aí eu digo que eu faço uma crítica em relação à direita e à esquerda. Às vezes tem coisa que dá certo. Eu, particularmente, não sou contra a privatização de algumas coisas. E aí, não, privatiza tudo do lado da direita. Do outro lado, fala, não, estatiza. E eu fico, poxa, será que não tem como a gente ter uma... utilizando a linguagem aristotélica e que o Russell Kirk vai utilizar lá na frente, isso não é muito bom, por ter a prudência de Russell Kirk. Não dá para a gente pensar prudentemente, não, o caminho do meio. Será que a gente tipo, tem que ser 8 e 80? Tem que ser radical desse jeito? Será que pegar o caminho do meio? Quem aqui já leu Aristóteles sabe do que eu estou falando, lá na Ética Nicômaco, né? E aí ele vai até dizer, a justiça é um meio termo. Não é central não, viu? E aí, ó, sobre essa questão da mudança ainda, não saiu aqui a citação porque ficou por trás isso é uma foto, né, de uma citação que eu coloquei. E aí não acabou ficando por cima a foto da página exata. O ônus da prova repousa pesadamente sobre aqueles que desfazem o enquadramento e a textura do seu país, de modo a que não encontra outra forma de estabelecer um governo talhado para os seus fins racionais, que não passa por meios desfavoráveis a toda a felicidade presente de milhões de pessoas e a total ruína de várias centenas de milhares. Em seus arranjos políticos, os homens não têm o direito de colocar o bem-estar da atual geração totalmente fora de questão. Talvez o único imperativo moral, com alguma certeza que repousa nas nossas mãos, seja cuidar do nosso próprio tempo. Está vendo aí as questões do presente e a gente não é acabar com ditos privilégios, mas sim estendê-los. Certo? Isso vai gerar uma crítica horrorosa aos conservadores que eu vou trabalhar um pouco aqui mais na frente. Aliás, vou trabalhar agora, né? Existem preconceitos N em relação ao conservador. Na verdade, eu posso dizer que o preconceito, da maneira como o conservador entende, é o pré-conceito, é o pré-juízo. Um juízo que a gente já forma em relação a algo a partir de um conhecimento prévio que a gente já tem. Então, talvez eu pudesse atualizar essa linguagem e falar de lugar de fala, por que não? Do lugar de onde se fala, talvez fosse o termo mais correto. Esse prejuízo, esse preconceito, conceito antecipado, é o que faz ele tipo dizer, olha, eu primeiro aqui eu vou conferir se a tradição não está ok antes de embarcar numa furada, né? E seria mais ou menos isso que o conservador entende como preconceito, né? Pelo menos pelo que eu tenho lido até agora. Rapaz, tem um livro que é do Corey Robin, que é um livro bem interessante, né? Vocês podem ver aí, tem aí o livro que previu Trump, né? Ele é um dos caras que confunde, né, muito o que é reacionário com o que é conservador. Em Minas Gerais, ele vai dizer que o conservador não está nem aí para essa ideia de conservar a tradição em si, mas a tradição naquilo que é hierarquia e poder. Então, se você conserva a hierarquia e poder, você é conservador.
recebeu muita crítica, né? Porque, na verdade, o livro parece que se você não é de esquerda, logo você é reacionário, você é conservador e tal, meio taxativo, né? Mas não deixa de ser uma leitura obrigatória, inclusive, né? Para os tempos atuais. Outro preconceito muito grande que tem em relação ao conservador é dizer que a revolução sempre descambará no seu contrário enquanto proposta. E aí dizendo, não, é por isso que o conservador é imobilista, só que ele não é imobilista. Ele entende que a revolução, sim, ela vai descambar no seu contrário, mas que isso não implica no imobilismo, né? Qualquer mudança seria superficial e, portanto, inútil. Então, tipo, para que mudar? É, é, é como se o conservador fosse um preguiçoso, né? Pelo contrário, o Burke diz que o revolucionário é que é preguiçoso, porque ele não faz um trabalho de leitura e de revisão da sua realidade e que ela coloca outra coisa por cima, né? Ela é arrogante, apressado e burro. E o reacionário também, está na mesma conta. E o conservadorismo não visa perpetuar. Aliás, isso aqui já não é mais em relação ao preconceito, né? Mas é uma declaração. O conservadorismo não visa a perpetuação da pura e simples tradição, mas ele é aqui poder, né? Que isso aí foi o Cole Robin que falou. Um juízo que ele coloca no livro. Não é bem assim. Esse livro ele é interessante por um lado, mas ele sofre muita crítica. Ele está na sua segunda edição. A primeira edição era para uma tal de era até uma Sarah alguma coisa, Sarah Penny, uma coisa, não lembro. E a segunda edição ela vai estar falando sobre Trump, né? Vai até Trump. Assim, é muito preconceituosa a visão do Corey Robin sobre o conservador? Sim. Porque ele se apega a um determinado dado. Ele dizer, por exemplo, que o que o conservador quer é poder, pô. Ele só quer preservar a hierarquia. E ele não vê que o conservador, a maneira como ele pensa, ele está pensando em preservar as instituições porque elas passaram pelo crivo do tempo. E o Corey Robin, ele é um cara que fala, poxa, mas ele precisa mudar. Ele é um cara que ele é muito irritado com a ideia de não progresso. Ele é muito crente na ideia de progresso. Né? Então, é mais ou menos por aí. Coloquei aqui, né? Conservadorismo não visa a perpetuação por isso, instituição, hierarquia e poder. Sim, mas pelo menos o Corey Robin, ele é um dos caras que trouxe para a esquerda uma quebra de paradigma de dizer que o reacionário é aquele cara bruto, sabe? Aquele cara o, 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 o violento, né? A gente viu, eu não sei se vocês viram o absurdo que aconteceu, um tal de Cavalieri foi na casa de Felipe Neto, com um carro de som, fez ameaças, né, em vídeos. E aí, com uma ignorância, uma brutalidade muito grande. Outros inclusive parlamentares também, com uma brutalidade, com uma ignorância muito grande. É aquele camarada que acha que, ou aquela camarada que acha que vai ganhar tudo pelo grito, que vai ganhar tudo pela violência, né? Não é bem assim. O Cory Robin ele fala assim, não, olha, nós temos intelectuais, os conservadores que pensam são intelectuais, mas não são esses burrões aí que se acham não, porque tem de se achar e aí inclusive eu particularmente não gosto muito aquele quadrinho da Mafalda, porque ela passa a ideia de que se você é inteligente e é puro, logo você é de esquerda, né? Eu não gosto muito da Mafalda, eu gostava muito na minha adolescência, mas passa essa ideia de pureza e bondade que existe em quem é de esquerda. Posso estar até enganado, por favor, me corrijam. Eu gosto do debate saudável, respeito a opinião divergente, mas ela também produz um efeito contrário, né? De dizer, ó, quem não é inteligente, logo de esquerda e bom, de direita, burro e ruim, né? É uma polarização muito feia. Muito feia. E o Corey Robin, ele tem pelo menos pelo menos isso, claro, tem várias outras contribuições, mas de nos mostrar de que o conservador ele não é necessariamente burro. Tá? E aí, eu acho, tô até para rever esse filme, né? O Leopardo, de Lutino Visconti, e ele coloca uma frase, né? É preciso que as coisas mudem para que permaneçam como estão. Ainda é um clichê, né? Em relação ao conservador mais ilustrado.
É um clichê. É como se ele simplesmente quisesse permanecer com uma situação porque ele é o direto privilegiado e ele quer privilegiar a sua casta. Ele quer privilegiar aquela questão da hierarquia e do poder. Tá? Isso é bastante equivocado. E aí, como é que a gente pode tecer uma diferença entre conservador e reacionário nesse contexto? Porque a gente fala de conservador, fala de reacionário. Ó, o conservador, como já ficou claro, ele admite mudanças, mas são mudanças prudentes, são reformas prudentes. São reformas, como eu já falei, muito pontuais. E o reacionário? O reacionário é um cara que vê no passado um momento áureo de glória. Os dois aqui, o Edmund Burke e Joseph de Maistre, foram críticos ferrenhos à Revolução Francesa, certo? Mas o que é que os diferencia? Edmund Burke admitia que a Revolução Francesa veio para, com seus ideais, veio para ficar. A mudança acontece a partir dali. Joseph de Maistre, ele vai dizer o seguinte, não, olha, tudo que está acontecendo na Revolução Francesa é nada mais nada menos do que um fruto da iniquidade do homem, do pecado do homem. Tem um dado religioso muito forte aí. Ele era ultramonarquista, né? E ele vai dizer o seguinte, que o sangue dos revolucionários era uma espécie de castigo e talvez a purificação do homem por causa dos seus pecados. E isso estava prescrito na providência divina desde sempre, já que Deus é perfeito, o que é perfeito não lhe falta nada. E não, Deus tem que ser onisciente porque não pode faltar a ele conhecimento de todas as coisas como vão acontecer. Então, desde a eternidade, a Revolução Francesa já estava predestinada para acontecer, porque Deus já sabia que o pessoal ia pecar, sabia que isso ia ter um retorno em forma de justiça, porque seria a Revolução Francesa e o sangue que ela coloca é uma justiça divina, mas isso ao mesmo tempo não desculpabiliza os revolucionários e iria servir para que a providência divina recolocasse o rei na forma do cristão, o rei que iria trazer de volta a estabilidade e a felicidade das pessoas. Né? Seria uma pesada pedagogia, seria uma pedagogia da crueldade, uma pedagogia da violência. Essa Revolução Francesa na visão de Joseph de Maistre. Né? E aí ele achava que tudo ia voltar como era e, por sinal, iria se fortalecer bastante. Então, Edmund Burke seria o dito conservador e o Joseph de Maistre o, o, é, é, o reacionário. Né? E aí, esse livro aqui é bem aconselhável, né? O Peter Ferreira, ele é um poeta, ele é um livrozinho tranquilo de você ler. E aí ele fala, né? Quando eu falei lá no começo, o Hottentot, que era o rei, né? Querendo voltar ao ano de 88, antes da Revolução Francesa, né? E aí ele vai dizer que esse otantista é o reacionário, né? E que o burkeano seria o conservador evolucionário e constitucional. O otantista parece, às vezes, tão revolucionário quanto o presente existente, quanto o radical jacobino marxista, apenas na direção oposta. O reacionário e o revolucionário são a mesma coisa com sinais trocados, em outras palavras, né? E aí, tô vendo que já teve... Pessoal, eu tô olhando o esquema do, da minha apresentação, e eu não estou acompanhando vocês aqui no chat por uma questão muito simples. Se eu olhar para aqui, para o chat, eu me desconcentro completamente. Eu tenho um problema seríssimo de concentração. Então, perdoem o professor que está aqui expondo. Certo? E aí, depois, o Levi vai fazer essa mediação aqui. Vamos lá. Esse livro aqui, do David Willett, Moderno Conservatismo, ele vai dizer que, ó, porque é uma coisa muito recorrente, né? Dizer que é um Frankenstein ideológico você ser conservador, você quer conservador nos costumes e liberal na economia. Não, não, não. Se bem lembramos, Burke, tá? Ele era do partido, o partido liberal, entende? Existem sim conservadores que são críticos ao liberalismo, né?
porque ele vai reduzir toda uma complexidade de riqueza das relações humanas à esfera econômica, certo? Eu esqueci o nome são principalmente pessoas que já passaram pela política, que são críticas em relação ao liberalismo, não pensadores em si, mas pessoas que tiveram atuação política. A exceção do Roger Scruton, né, porque ele é bem crítico em relação ao liberalismo. Mas, de forma geral, o conservadorismo, inclusive admitido pelo Roger Scruton, ele, sim, não tem problema de você ter políticas liberais. O que ele critica é um ultraliberalismo, não o liberalismo em si, até porque as raízes do liberalismo e do conservadorismo são muito próximas na modernidade, certo? E aí o David Willett, ele tem um capítulo lá sobre Thatcher, e ele vai dizer que, olha, Thatcher foi muito criticada, inclusive pelo Roger Scruton, por ser muito liberal. E aí ele faz uma defesa em relação a ela, dizendo que ela vai recuperar a tradição. Ela vai recuperar a tradição conservadora, né? Lembra para o Buck com o Adam Smith, né? Inclusive, o Buck considerava o mercado, né, o sistema econômico, como um sistema de liberdade natural, porque é natural do ser humano trocas, é natural do ser humano o comércio. E aí, inclusive, ele diz que somente em regimes tirânicos que esse tipo de natureza humana, aspas, da livre troca e do livre comércio foi obnubilado, certo? E aí é interessante de falar também que essa disposição natural dos seres humanos à troca, o Burke, em algum momento, ele vai dizer que... Eu estou tentando me lembrar exatamente a frase dele. Enfim, como se justamente porque a Inglaterra ela vinha de uma tradição mercantilista, justamente o conservadorismo ele nasce observando essas relações comerciais e relações de troca. Inclusive o Burke e o Adam Smith, para quem leu A Riqueza das Nações, vai dizer, né, os estados prósperos eles tendem à liberdade econômica, né? Quanto mais próspero é um estado, o maior índice de liberdade econômica que ele vai ter. E, inclusive, eu não sei como é que está a atualização desses dados, mas quanto mais liberdade econômica tem, maior o IDH de um país, isso até hoje, né? E aí eu não estou não tô me isentando de críticas o sistema econômico, não, né? Inclusive, eu acho engraçado quando o Adam Smith ele fala que não, as pessoas tendem a culpar o sistema para desculpabilizar pessoas. Ele fala que o sistema, e eu discordo disso veementemente, fala que é como se as pessoas no sistema é que fossem desonestas ou desleais, e não o sistema em si. Mas é claro, né? Claro, né? O sistema é formado por pessoas. E aí tem uma outra coisa também que é interessante a gente notar, é que, tipo, poxa, é relativamente possível a gente coadunar uma coisa com a outra, o sistema capitalista com o conservadorismo, até porque o capitalismo já é uma tradição. Não por exemplo, o Buck não vai fazer críticas aos odiosos e perversos crimes que se cometem em nome do lucro. Mas foi justamente em nome do lucro que as melhores sociedades elas se destacaram em relação às outras, e não pela caridade. Aí tem uma outra frase que fala, né, que a desigualdade ela vai ser vencida não pela caridade, mas sim pela eficácia. E essa eficácia está muito ligada nessa relação de livre troca. E aí vamos dizer, mas Paulo, e essa questão do lucro não vai estar completamente contra os valores, porque a ambição, falando de uma forma russoniana, essa ambição, essa cobiça,
não vai gerar um mal em sociedade, numa sociedade meio hobbesiana da vida, não é? Olha, o Edmund Burke ele vai dizer que, bicho, mas o sistema capitalista ele produz valores. Você não vai confiar num padeiro que não acorde cedo. Tem uma relação de confiança aí. Tá? Você não vai confiar num açougueiro que é desleixado, não é higiênico, que não quer te oferecer um bom serviço. Você não vai confiar no cervejeiro, eu vou colocar até meu exemplo, eu sou cervejeiro, embora caseiro, né, sem grandes pretensões de comércio. Aí você não vai confiar no cervejeiro que te entrega um mau produto, que não cumpre com as suas obrigações. Então, existe aí, dentro do próprio sistema, uma ideia de valores. Ninguém quer ser injustiçado dentro das relações comerciais. Um bom negócio ele é feito quando as duas partes ganham. Certo? A gente está falando de valores aí, de justiça. Não é? E, enfim, tem uma série de outras coisas que agora eu esqueci, né? Vamos passar. Pronto. Existem valores naturais humanos no capitalismo. Já falei, né? Autodisciplina, confiança, honestidade, que são coisas que são prezadas e valorizadas por todos. Certo? E aí existem virtudes, existem uma série de virtudes que permitem aos seres humanos, na busca de seus próprios interesses, servirem igualmente os interesses de terceiros. E aí, para finalizar a minha fala, eu coloquei aqui, né? É preciso que as coisas mudem para que permaneçam como estão. Isso aí não seria muito conservador, seria talvez mais ligado ao imobilismo, ao reacionarismo, para uma afirmação conservadora, né? É necessário que algo mude para que tudo evolua como deve. Eu vou terminando minha fala por aqui, certo? Coloquei aqui um negócio meio troncho, meio feioso, por cima, porque eu não sei mexer direito. Não soube tirar a legenda de um e colocar a outra de maneira para ficar bem parecida uma com a outra. Né? Mas, enfim, outra coisa que é interessante, antes de eu terminar minha fala, é que ex- é, sim, o conservador nem por isso vai ser crítico em relação ao sistema econômico, não, de forma nenhuma. O conservador é alguém muito crítico em relação ao sistema capitalista. Por quê? Quando lucra desmesurado, pô. Quando tu promove desigualdades, quando tu não estende privilégios nem direitos. Entende? Embora muito massacrada e muito criticada, Margaret Thatcher, ela é uma pessoa que bicho, olha, nós devemos estender os direitos sociais das pessoas, pô. Os desempregados, as pessoas que, sem culpa alguma, se encontram à margem da sociedade. E aí, enfim, a gente sabe toda uma sorte de situações que aconteceram no governo thatcherista, uma série de polêmicas. Mas o Buck, o Oakeshott, o Kiki, os Scruton, eles são críticos em relação ao capitalismo. Não são aquelas pessoas que andam de mão dada assim, tudo bonitinho, tudo lindo, não. São críticos, principalmente quando essas relações econômicas elas atrapalham o andamento natural da humanidade, das relações, né? Quando produzem violência. E a violência vai ser entendida de uma forma muito ampla. Não estou falando de porrada ou de grito, não, mas você interromper o curso natural das relações humanas, a evolução natural da sociedade. Então, eu paro por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Vamos às perguntas. Eu gostaria. Tem coisa pra caramba aqui que escreveram, velho. Eu consegui lidar com todas. Né? O professor aqui, Estevão, falou bastante. Paulo, eu anotei aqui alguns destaques. O professor Estevão, ele está ajudando aqui no chat, está indicando o livro para o pessoal, está problematizando algumas questões. Inclusive, eu fiz um copiar e colar aqui dois destaques que partem também de colocações dele. Então, vou passar para você algumas coisas, beleza? Tá escutando aí? A tua fala tá cortando um pouco, Levi. Então, eu fiz um copiar e colar aqui de algumas questões que foram postas enquanto você estava falando. E eu estava dizendo que o professor Estevam ele está ajudando aí no chat, ele está contextualizando algumas coisas, indicando outras leituras.
tá problematizando também algumas questões, né? E aí eu Não, trouxe algumas questões que foram postas pelos estudantes e trouxe também uma questão que foi colocada pelo Estevão, que coaduna, que corrobora com as questões que foram colocadas pelos estudantes, pelos participantes do curso. Então, vou passar para você. Logo no começo, a Isabela Marília, ela colocou que acredita que o conservadorismo não dá conta mais da sociedade atual, né? E ela faz uma crítica, ela diz, inclusive, que, né, do ponto de vista dela, é complicado a gente ficar pensando em tanto tradicionalismo assim, porque, em grande medida, no ponto de vista dela, esse tradicionalismo exclui e oprime. E aí ela fala, o conservadorismo hoje no Brasil só é usado para os interesses econômicos dos capitalistas e da elite burguesa. O neoliberalismo utiliza o conservadorismo para conservar suas tradições, e são essas tradições que fortalecem o capital. Na sequência, assim, é muito parecido na linha de pensamento do que a Isabela colocou, o Leandro, ele colocou que, para ele, parece que essa visão conservadora se alinha perfeitamente com o sistema imperialista norte-americano. E aí vem a pergunta, né? Como é que você analisa isso daí? Se você quiser, eu já lhe passo outras questões, mas se você quiser, você pode não, responder. já são muitas questões. Já são Ah, questões muito espinhosas, né? Parabéns aí pelas perguntas. É, eu acho. A primeira pergunta da mocinha que falou sobre o fato de não caber mais o tradicionalismo. Ora, pelo contrário, eu reafirmo as tradições. Vou começar pela religião. Tira a religião das pessoas, para você ver o que acontece. Você vai tirar o chão de muita gente, certo? Segundo, você vai tirar o guia existencial dessas pessoas, né? E aí não se precisa, estou dizendo, de uma revolução, de uma mudança completa, mas sim de uma reformulação. Não precisa tirar, não precisa acabar com a religião. O que a gente precisa acabar é com todo esse reacionarismo que está imperante por aí, não é? Uma outra coisa, eu posso falar de tradicionalismo e dizer o seguinte, poxa, eu falo de tradicionalismo em relação às ideias de liberdade. Já esse ideal de liberdade, que é um ideal muito propriamente ocidental, eu falo sem medo de errar, essa concepção de liberdade é uma concepção europeia, inclusive muitas pessoas ditas multiculturalistas que criticam bastante a cultura europeia, elas se valem de preceitos que são tipicamente europeus, eurocêntricos, para tentar estendê-los para o mundo. É uma postura muito conservadora isso, como eu falei, você estender a ideia de liberdade, a ideia de acesso, certo? A ideia de que as desigualdades devem diminuir. Isso é muito ocidental, pô. Então isso, você querer preservar, é uma espécie de conservadorismo. Né? É uma tradição que a gente tem que, inclusive, estendê-la. Não é uma tradição ocidental. Se você for analisar direitinho, tipo, poxa, quando eu escuto muito o movimento feminista, que é um movimento que eu tendo a querer estudar bastante, infelizmente estou tendo esse problema do Covid, eu iria fazer um grupo. Oi. agora, talvez fique legal se você tirar a sua apresentação de slide e ligar a sua câmera. Ótimo. Aí eu desligo a minha. Vamos lá. Para a apresentação. Valeu. Cadê? Eu não estou me vendo. Mas tudo bem. Você fica na tela pequenininha do lado direito. Você estava falando do movimento feminista, quando eu Sim. interrompi. Desculpa. Nada, relaxa. Eu me interesso muito pelo movimento feminista. Mas o que é o movimento feminista, se não ampliação de tudo aquilo que foi pensado no curso do Ocidente? Entende? O que é que a gente entende aí é, é, como os movimentos LGBTQ+. É um movimento de ampliação de direitos. E eu sou completamente a favor. Né? E eu acho que um conservador, um verdadeiro conservador, não seria. Entende isso muito bem. Agora, claro, existe sim, que é um problema que eu ainda estou investigando e pesquisando,
é de como é que o reacionário... na verdade, eu entendo que o que se chama de conservadorismo hoje em dia no Brasil é o anti-esquerda. Então, o conservadorismo no Brasil, ele não surge a partir de uma identificação com as ideias conservadoras, mas por oposição às ideias de esquerda. Porque, de forma geral, foi a academia e a literatura de esquerda que condenou o conservador, né? Que fez dele uma caricatura, certo? Se você for analisar direitinho, pega o fenômeno reacionário que acontece aí. Eles se identificam como conservadores, mas o que eles querem dizer eles querem dizer que são anti-esquerda, porque eles são justamente tudo aquilo contrário. E aí eu posso até lançar uma provocação de volta, que é dizer que, poxa, mas quem mudou o que é conservador hoje em dia, o que se entende conservador hoje em dia no Brasil, em parte do mundo também, é justamente aquilo que quem fez isso foi a esquerda, que que não deu atenção devida ao que é verdadeiramente conservadorismo, deturpou muito o que aconteceu. Sabe, eu lembro do Mauriase, uma polêmica que teve com ele mais ou menos em 2015, em que ele disse o seguinte: acho que tem um poema de Brecht que é o bom homem, bom alguma coisa, um bom cidadão, né? Para o conservador, uma boa pá e um bom fuzil. Veja. E ele não, porque aí ele foi se explicar, disse que o movimento conservador está crescendo no Brasil, etc, tal coisa. Eu disse, poxa, mas bicho, tu tá dizendo que, enfim, é problema, viu? Você identificar o que é reacionário com o que é conservador. E isso é tipicamente da esquerda. E aí o meu trabalho aqui é desconstruir essa ideia e dizer que uma coisa ela é diferente da outra. Tá? E aí, infelizmente, alguém falou aí que a religião ela tem sido muito reacionária no Brasil. Sim, uma parte dela sim, uma parte considerável dela. Até porque a nossa sociedade ela é um reacionarismo meio Frankenstein, né? Porque a turma admite certo tipo de situações completamente imorais, mas se apegam a outros, assim, que são meio que inegociáveis. Né? Tem muita hipocrisia e contradição. Lá. Levi teve uma outra pergunta que foi do professor Estevão, foi... Então, Paulo, tiveram algumas perguntas, e aí eu selecionei algumas aqui para. É que eu deveria ter anotado, é porque eu me esqueci das outras, perdão, a minha memória é muito... Não, tranquilo. Não, foi o Leandro que complementou, né? E ele disse que a visão conservadora se alinha perfeitamente com o sistema imperialista norte-americano, né? E a, a Isabela, ela no finalzinho da fala dela, ela fala que o neoliberalismo utiliza o conservadorismo para conservar suas tradições e essas tradições fortalecem o capital, né? Foi o finalzinho da fala. O professor Estevam, ele fez um apontamento já há algum tempo, há mais ou menos umas meia hora, ele disse mais ou menos assim, ele disse que o liberalismo era revolucionário durante a Revolução Burguesa. Espera aí que minha filhinha chegou aqui, só um minuto. Oh, meu Pronto, Deus do papai. céu. Vá com a mamãe agora, jogar o xixi fora. Tá vendo? Isso daí é o trabalho remoto, cara. É assim que o IFAL quer retomar as aulas. Mas deixemos para outro debate, né? É, Senão eu vou ficar indignado aqui. Então, aí o Estevam coloca que o liberalismo era revolucionário durante as revoluções burguesas. Depois, ele transita para a apologia da ordem, incorporando elementos do conservadorismo. A sim, sim, chave perfeito. histórica para isso se dá entre 1830 e 1848, quando a burguesia passa a enfrentar o proletariado que caminha da reforma para a revolução. Daí o pensamento conservador é revisitado pelos liberais para auxiliar na justificativa da ordem do capital, né? Ele tá se alinhando ao pensamento do pessoal, né? Olha, veja, eu não vou te dar uma Conservadorismo. resposta, viu, Estevão? Pergunta top, velho. Top. Como acho que tem sido feita, né? Eu não sei se é uma pergunta tão top que eu não sei se eu vou te dar uma resposta uma resposta boa. Vou ser bem sincero. Mas assim, o que acontece
pelo menos naquilo que eu tenho lido até então, é que os proletários eles não tinham, como é que eu posso dizer, não razão, eles não tinham não estavam errados nas suas reivindicações, tá? E aí, eu acho que a burguesia ela tornou-se extremamente reacionária nesse contexto, justamente porque não compreendiam que o presente demandava um novo tipo de situação de classe, né? Demandava um outro tipo de abordagem. Sim, era necessária uma reforma. E, infelizmente, ela aconteceu de maneira muito lenta, muito devagar e a troco de muita violência. Né? É um limite que eu vejo dentro do pensamento conservador. Não conseguir dar uma resposta suficiente. Né? Mas, assim, posso dizer com muita segurança que, infelizmente, a burguesia e o pensamento liberal tornou-se esse mal conservador ou esse reacionário porque simplesmente ele se encaixaria muito bem no que o Corey Robin fala no Reactionary Mind, né? Que ali o que é conservador é simplesmente aquilo que quer conservar a hierarquia e poder, né? Mas até agora eu não vi nenhum dos pensadores conservadores dar uma resposta suficiente para esse problema, que também é um problema que eu lido assim, né? Pessoalmente, de entender como é que isso acontece. Eu vou complementar aqui, viu, com outra questão que foi colocada pelo Estevão, pela Mariana Dada e pelo Leandro Cassiano. Vai na mesma linha. Eles complementaram. Agora, no finalzinho da sua fala, você disse alguma coisa na linha do evolua como deve, né? E aí o Estevão perguntou. Evolua como deve e deve caminhar orientado pelo interesse de quem, né? A Mariana Dada, ela falou, também fiquei me perguntando isso, quem determina esse como deve? E aí o Leandro Cassiano, ele disse, o curso natural das relações humanas, quem direciona o curso natural das relações humanas, né? Essa coisa do evolua como deve, da natureza, quem é que determina, se não tem ninguém que determina. Não sei se, não Perfeito, perfeito, perfeito. sei se eu me fiz entender. Perfeito. Não, entendi perfeitamente, Levi. Creio eu que entendi Mas, ó, perfeitamente. essa coisa do trabalho remoto hoje tá engraçado aqui em casa, viu? Acabou de ligar da portaria aqui perguntando se eu tinha pedido alguma coisa, que iam trazer alguma coisa aqui para entregar e eu não pedi nada, mó doideira. Já vão Não, chegar então, aí pois é. e eu Eu não tenho uma pedi nada. dificuldade absurda de trabalhar com a internet por causa da questão do tempo. Eu não sei cuidar do tempo. Eu não sei administrar o tempo. É... Mas, enfim, para responder a questão que me foi posta, colocada, de onde é que, como é que esse organismo, que a sociedade evolui e de onde é que se deve partir? Para o conservador é do povo. Para o conservador é o povo. Veja, eu vou lhe dizer o porquê. Isso está em Burke, isso está em Scruton, isso está uma porção de escritores conservadores que dizem o seguinte: o erro do reacionário e do revolucionário é querer comandar as coisas de cima, é querer modificar as coisas de cima para baixo, certo? E aí, nesse contexto, você gera muito atrito e violência, porque é uma classe pequena que tenta é, 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 esmagar uma classe menor, né? Embora muito mais numerosa. Lembrando que ser conservador não significa não ser crítico ao capitalismo. E, nesse contexto, a crítica que se faz é justamente isso. Não está dando certo como deveria, está muito longe de dar certo, justamente porque a mudança que deveria vir de baixo, ela vem de cima, seja da esquerda, seja da direita. E é por isso que nenhuma dessas duas ideologias contempla a verdadeira necessidade do povo. Paulo, vou É... passar outra questão. Vai falar ainda sobre essa? Eu vou passar mais uma e daqui a pouco a gente parte para as considerações finais. Não, então, infelizmente a gente sabe, velho, quem é que dita a regra. A gente tem mídia, a gente tem. Vamos colocar o que a gente está passando agora. Meu amigo, eu passei um tempo sem estar no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, o que, que era aquilo? Meu Deus do céu. De gente reacionária assim.
e robôs e etc., eu acho aqui um circo de horrores. Eu acho aqui um circo de horrores. Ou seja, é a mentalidade muito reacionária, certo? De não querer mudar o que tem que ser mudado, que permanece, que se perpetua. Tanto por isso que a gente está vendo o retrocesso. A gente está vendo o retrocesso porque o reacionário ele está no poder. E aí também, se tivesse a esquerda no poder, não seria tão interessante. Não seria tão interessante. Porque ela, por outro lado, também tentaria mudar as coisas de cima. E aí se faz uma crítica muito grande em relação à intelectualidade de esquerda, né? Porque ela perdeu esse contato com o povo. Né? Ela perdeu esse contato direto com o povo. Não tem outra palavra, não. Perdeu o contato, ficou muito distante, muito separado, justamente por se considerar de cima. Considerar que conhecia e sabia. E aí continuou dentro da academia, dando suas palestras, falando sobre proletariado, falando sobre o povo, falando sobre os mais pobres, etc., mas nunca com o povo. Nunca realmente contemplando as suas necessidades, ouvindo o povo. E a gente sabe que a gente é da academia, a gente sabe como é que é, e que funciona muito, não é todos, não são todos, obviamente, não vou ser injusto, mas uma parte considerável que capitaneia a academia, que não enxerga o pobre, certo? Não enxerga aí essas necessidades. E para os conservadores, as verdadeiras mudanças, elas não aconteceram de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Edmund Burke ele mesmo diz, fala sobre isso. O que foi a Revolução Francesa? Que pegou um sentimento legítimo de uma população, certo? Algum cunhado ali se julgou representante, muito intelectualmente falando, e oprimiu toda aquela população. Né? E aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque foi uma mudança de cima. Revolução Russa, o conservador também vai considerar, não o Burke no caso, obviamente, mas vai considerar, que foi uma elite intelectual. Se você presta atenção, por exemplo, quem era Lenin? Não sei se você já tiver a oportunidade de ler a biografia do Lenin. Se não tiverem, é excelente, é maravilhosa, do Robert Service. Não pega a biografia dele do Stalin, do Trotsky não, porque é ruim, mas do Robert Service é muito boa, a do Lenin. E Lenin é um intelectual, pô. O cara sabia, sei lá, 5, 6, 7 línguas, o cara dominava grego e latim muito bem, o cara entendia de filosofia como ninguém. Tá? Era um cara que fez a mesma coisa. Ele pegou e enxergou toda a população e toda a realidade pela ótica intelectual e não pela voz do povo, exatamente. Utilizou um sentimento de indignação sincera e manipulou tudo aquilo. Ah, Vou te passar outra questão. A Elizabeth Iqueda, ela perguntou faz um tempão já, mas eu anotei aqui porque o dela foi uma pergunta mesmo, tinha interrogações e tal. Ela colocou, professor, então, entre os políticos brasileiros, confundimos os conceitos de reacionário e conservador. Ela falou, me parece, então, que até políticos de esquerda são conservadores, é isso? A gente olha, confunde conservador e reacionário, tem esquerda conservadora. O Estevam, ele comentou essa pergunta dela, né? O Estevam, ele disse que tem uma parte da esquerda que é liberal e é conservadora, se não me engano. exato, exato. Mas, São tantas denominações, né? E a gente fica com a dificuldade de entendê-las. Mas sim, no Brasil há uma confusão enorme entre o que é conservador e o que é reacionário. A gente vê o reacionário, ele se coloca completamente contra a esquerda. O verdadeiro conservador, ele é contra a esquerda na medida da revolução. Tá? Mas ele vai ter políticas, ideias que vão se coadunar bastante com a esquerda. Tá? Que não é uma política de esquerda, é bem-estar social exclusivamente, mas é uma bandeira interessante do conservadorismo. Uma ampliação de direitos, tá? Que é totalmente dito como esquerda, é uma bandeira conservadora. O que a gente vê aqui é um bando de gente reacionária, né? Um bando de gente reacionária mesmo. E aí, Levi, eu não lembro qual foi a outra parte da pergunta que a Isabela fez. só um minuto. Ela perguntou se tinha esquerda conservadora. Tem. Olha, veja.
Porque existe uma diferença também entre o político conservador e a pessoa de atitude conservadora. Todo político conservador ele tem atitude conservadora, mas nem todo mundo que tem atitude conservadora é conservador na política. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Teve uma palestra de Ciro Gomes dentro da universidade em que ele foi questionado, né, porque ele foi ministro de Minas e Energia, uma coisa assim, e disse o seguinte, ele lá nessa palestra dizendo, olha, mas por que não substitui com energia eólica? E aí Ciro Gomes pegou e falou, por causa disso, não é viável. Mas a água e tal, a hidrelétrica que foi construída recentemente e tal, causou um impacto muito grande. Aí ele pegou, fez umas correções lá em relação à pergunta, e a pessoa perguntava de novo. E a energia fotovoltaica, ele dizia, não dá, a gente vai fazer o seguinte, a gente troca essa matriz energética de uma hora para outra, a gente vai deixar uma série de pessoas que já têm acesso à energia sem. Nós não temos tecnologia para isso. Infelizmente, a gente está com o que é menos pior. Certo? E o Ciro Gomes é de esquerda. E ele teve uma postura completamente conservadora. Na verdade, eu acho as posturas de Ciro Gomes muito conservadoras. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o seguinte: existe sim políticos de esquerda que têm posições. Você pode ver que tem gente que ainda parece que até parece tão reacionário de esquerda, que parece que está na década de 90, de 70, 60, etc., pelo próprio linguajar, né, que utiliza. E existem pessoas assim que a gente pode considerar não conservadoras, mas sim reacionárias, justamente por isso, porque elas veem o mundo ainda de uma forma de um marxismo não revisionado, um marxismo ainda muito puro, muito true, né? Ainda vê classes, proletário, burguesia e tal, quando isso já se esmiscuiu bastante, né? Pronto, aqui tá, Isabel está dizendo, o Ciro é produto do PSDB. Ah, o PSDB, eu acho o PSDB quase centro, né? Mas eu acho ele mais à esquerda ainda. Mas, de qualquer forma, o Ciro, ele é progressista, né? No ponto de vista mais ligado nas suas coligações políticas, nas suas posições à esquerda. Mas ele tem uma veia muito conservadora. E eu acho isso bom, por sinal. Então, Elizabeth, ele é chamado de coroné, né? Agora, eu não sei até que ponto essa fama ela realmente ela é digna, né? Enfim, mas eu não vou nem entrar nesse mérito de questão, né? Mas foi só um exemplo que eu quis dar. Estevão falou sobre. Eu não lembro, gente, eu tenho um problema seríssimo de me lembrar das perguntas, assim, porque eu vou respondendo e vou esquecendo das coisas. Vai lá, mas tem aqui uma pergunta. Ô, Levi. Levi? Estou aqui escutando. Falou Então, alguma coisa. a gente está chegando às 5, é 5h30. E-meia. A gente teve questionamento sobre religião, né? Para que você falasse um pouco mais daquilo que você disse. A gente teve. O Estevam problematizou a questão da Rússia, do Lenin, né? O pessoal também problematizou a questão da importância da esquerda na academia, dos intelectuais que têm uma postura mais revolucionária, como eles têm contribuído para que muitas políticas sociais, muitas políticas afirmativas ainda se mantenham, mesmo no Brasil como o atual, né? É importante, boa, boa, perfeito, perfeita essa colocação. Eu Então, estava deixa eu vendo aqui dizer no. para você, para a gente não se alongar muito hoje, já que a gente teve ontem uma aula que durou até perto de 6 horas, e na semana passada a gente também teve duas aulas que se estendeu muito no tempo. Se você quiser fazer um apanhado aí, né, passeando por Vou essas fazer. últimas questões e já emendando com as suas considerações finais, mais uns 10 minutos, se você Ah, vai quiser, demorar isso. Demora nem beleza. isso. E, Gostaria de demorar muito mais. e É, mais uma vez, obrigado, Paulo. eu Vai que lá. agradeço pela oportunidade. É, Então, né? A religião realmente ela é muito, ela de uma forma mais rasa, ela é muito reacionária. Ela é muito reacionária mesmo, muito reacionária, né? As pessoas têm problemas de se desprender de determinadas velhas concepções, normal, a gente também tem, a gente reage quando
algo que a gente acredita é ameaçado, né? A gente tende a gostar de ouvir aquilo que a gente quer ouvir, é uma dificuldade enorme que as pessoas têm de respeitar o diferente, e quando eu digo respeitar é ouvir o outro realmente ouvindo, não esperando ele terminar de falar para falar por cima, tá? Eu diria que é uma grosseria muito grande no geral das pessoas, e também eu digo que é uma fraqueza de fundamento, porque qualquer coisa que você critique é uma ameaça direta. Que linda, bicho, tua filha. Que linda, meu Deus. É, é uma ameaça direta à crença dessas pessoas, né? Então, a religião e a questão de serem muito reacionários está muito ligada na questão existencial e psicológica. É, teve o Estevan que falou Lenin não foi manipulador. Assim, segundo o Robert Service, ele foi bem manipulador, né? Bem manipulador porque ele utilizava pestes que aconteciam por questões climáticas, né? Para dizer que aquilo acontecia pelo descaso do governo. Ele foi bem manipulador. Ele, na verdade, ele utilizou muitas informações que eram improcedentes. Pronto, fake news, velho. O cara era muito fake news, tá ligado? Isso é o Robert Service. Inclusive, se você quiser, eu posso até te enviar essa referência e te mostrar. Ele via as pessoas, inclusive, morrendo na rua, tá ligado? E ele dizia, não, isso é necessário, porque isso faz parte do processo evolucionário. E o que é o processo evolucionário? É a história acontecendo, a história mudando. Aquelas pessoas morrendo, era a velha guarda morrendo. Era o velho regime, o ancião regime morrendo. Tá? Lembrando que o Lenin ele tinha um ódio muito grande em relação ao czarismo, porque matou o irmão mais velho dele, né? O irmão dele foi condenado a assassinato porque colocou uma bomba lá no Palácio Czar. Tá? E era um cara muito problemático. A gente sabe como é que ele era muito bajulado pelas irmãs, como ele tinha uns problemas de saúde, como ele era um cara extremamente arrogante, como ele era um cara manipulador, inclusive, na família das emoções, pô. Isso tá em cartas, tá ligado? Isso não sou eu que tô falando, não. Tá em cartas, do próprio Primo de Lenin. É... Beleza, passo, com certeza, velho. Com certeza. Robert, acho que é assim que se escreve. Ô, Paulo, e Não lembro exatamente qual capítulo. teve aquela coisa o que você pensa sobre os intelectuais de esquerda? O pessoal falou que pensa que a ciência de esquerda, os intelectuais de esquerda, em grande medida são eles que fomentam as, né, políticas afirmativas, que sustentam teoricamente tudo isso. Ah, não, isso é perfeito, isso é perfeito. Eu até falei isso, olha, não são todos, eu até falei isso, olha, não vou ser injusto para dizer que são todos, tá? Os intelectuais de esquerda que estão desconectados com a população. E aí foi até bom você falar sobre essas políticas afirmativas, até para poder pesquisar mais que políticas são essas que estão sendo sustentadas por intelectuais, né? Estão aí, né? Que estão aí realmente, de fato, com o povo, tá? Então, se você quiser fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Caso não tenham gostado, normal, normal. E aí, estou à disposição. Se alguém quiser me contatar, paulo, filho@escola.edu.br, certo? Tá aqui meu contato. Eu gostei muito infelizmente, eu gostaria muito de permanecer mais, né? E aí o professor Estevam é um cara massa, viu? Né? Dialogar. Gostei. Espero que a gente troque mais ideia, professor Estevam. Viu? E aí eu agradeço bastante, pessoal. Realmente leiam mais sobre conservadorismo, leiam mais sobre o que é o reacionarismo, para a gente, de fato, contemplar o fenômeno como ele se apresenta, né? E não simplesmente segundo... É muito bom, no bom todo mundo a gente reduzir a visão do outro à nossa própria, porque foi aquilo que a gente aprendeu a ver e é dessa forma, a gente está usando o mesmo tipo de expediente que o inimigo, né? Que nos reduz a ele, que nos reduz a suas crenças e convicções, né? Que nos oprime, que tenta nos encaixotar nas suas ideologias, certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Podem me procurar, certo? Agradeço muito a Levi pelo convite que foi feito. Um baita do mediador, viu? Tem feito um trabalho excelente.
esse curso de Grande Leandro, esse curso que tem sido ofertado realmente é de grande importância para todos nós, viu? É uma coisa necessária. Tô muito satisfeito de estar aqui com vocês, né? Eu, meu querido Levi, a gente compartilha de um sentimento de angústia em relação ao que está acontecendo aí, né? Tudo que tem da política, pandemia política, né? E aí tá com ele, tá vendo ele aqui mesmo de maneira remota, né? Tá falando com ele, tá trabalhando com ele novamente, como a gente já fez no IFAL, presencialmente é um prazer. Então, gente, beijo grande para todos, viu? Felicidades, bom final de semana. Agora eu vou oficialmente me desligar da semana, vou entender que é final de semana. E realmente, Levi, tua filha é muito linda, velho. Parabéns, minha querida. Valeu, Estevam, valeu, Isabela, valeu para todos que participaram, viu, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau, e eu paro por aqui. Obrigadão, viu? Obrigado pelos elogios, pela parceria. Pessoal, obrigado por ter comentado. Ela apareceu aqui, ela estava batendo na porta nervosa, gritando, e aí tive que abrir para ela ficar aqui com a gente, né? Então ela vai dar tchau para vocês. Bom final de semana, que fiquem bem na medida do possível. Vou finalizar a gravação e é isso. Obrigadão. Estevão, Leandro, Paulo, Mariana, Isabela, Letícia, todo mundo que participou, todo mundo que está conectado com a gente. Citei o nome de algumas. Ana Maria Helena fez muitas colocações hoje. Ó, tá vendo? Hoje ela está empolgada. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Vou finalizar a gravação e vamos que vamos. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Estevam. Valeu, Danilo.